Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje, primeiro podcast que nós estamos gravando para 2024. E a gente está com uma pegada, porque esse ano vai trazer muita novidade, muita história bacana. Então, eu quero pedir você que dá o seu joinha pra gente, compartilha com mais pessoas, para que elas sejam aí, né, avivadas nesse tempo de 2024, com sonho, com esperança, com informação. E o nosso GabiCast, o nosso Conversa com ele possa alcançar aí muitas outras pessoas. Aproveitando para agradecer também o voto de confiança que a gente teve aqui na nossa cidade, de ganhar, né, em primeiro lugar como podcast, como melhor podcast da cidade. Então isso pra gente e pra Zion, né, é um motivo de alegria, porque eles estão aqui, produzem tudo, ajudam bastante a gente. E aí eu queria agradecer vocês, continuem ajudando a gente nesse ano aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bem? E começando esse ano de janeiro de 2024, a gente já começa a falar janeiro, verão, mês de férias, né? Onde muita gente começa a olhar muito mais para a sua saúde. Janeiro parece que é aquela coisa assim, todo mundo começa a querer fazer exame, começa a querer fazer um monte de coisa. E eu tô aqui com uma mulher que vai trazer uma história de vida dela, mas não só história de vida, como que isso tá atrelado hoje a profissão que ela exerce, a contribuição que ela está dando para a nossa cidade aqui em Teresópolis. E a gente vai conversar um pouquinho com ela, eu vou deixar ela se apresentar. E aí a gente vai aí fazendo uma retrospectiva, né, de quem é, como que a Thaís chegou aqui, como que ela veio parar aqui nesse momento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, passando para ela, olhando ali para aquela câmera, se apresenta aí para o nosso pessoal, Thaís. Gente, eu sou a Thaís. Sou fisioterapeuta, formada há 14 anos, né? E hoje eu atuo há 5 anos dentro da fisioterapia dermatofuncional. Atuo hoje com estética há 5 anos. Mas tenho uma trajetória aí de 14 anos dentro da fisioterapia, né? Onde já atuei, por exemplo, com ortopedia, com desportiva, com geriatria. Então tenho uma história aí dentro da fisioterapia. Gente, que bacana, né? E assim, como que a Thaís chegou na fisioterapia desde criança? Você tinha vontade? Como é que foi isso? Como é que ela te encontrou e você encontrou? Pois é, então desde a época assim, né, sempre gostei muito de esporte, né? Então daquela época, sempre que teve jogos, principalmente Copa, né, que via os atletas às vezes se lesionando, eu achava muito interessante o processo de recuperação. Então assim, desde lá da minha 7ª série mais ou menos, assim, achava muito interessante o processo de recuperação. E comecei a me informar um pouco sobre, e aí me encontrei dentro disso. E a partir daí, sempre soube que eu queria alguma coisa dentro da área de saúde. E aí, no 2º grau, eu já sabia que eu queria fazer a fisioterapia. Então, sempre foi uma coisa que, assim, eu tinha certeza do que eu queria fazer. Desde nova você sabia disso? Sim, sempre tive certeza que eu queria alguma coisa dentro da área de saúde. E lá, né, no meu 2º grau, eu resolvi, assim, é a fisioterapia que eu quero fazer. E você fez o seu curso aqui na cidade ou você precisou buscar fora? Então, eu cheguei a prestar vestibulares para outros lugares, mas acabei ficando aqui, fui da 5ª turma da Unifeso, então lá bem no comecinho, fui da 5ª turma e acabei fazendo e me formando aqui na Unifeso. Como que foi para você? Porque assim, às vezes a gente, hoje não, a saúde, principalmente essa parte fisioterapêutica, né? A gente vê assim muito acesso, mas eu me lembro que na sua época todas as pessoas que faziam fisioterapia tinham uma gama de campo muito difícil, né, para conseguir entrar, até a parte de remuneração mesmo, né, a parte que os fisioterapeutas tinham de espaço para trabalhar. Eu tenho alguns amigos dessa época, né, e muita gente falava que era difícil isso. Como que foi para você entrar nesse campo? Porque assim, uma coisa é a gente falar com aquele sonho, né? Não, eu acho legal, vou me formar, vou fazer a faculdade em si. As pessoas não sabem, mas requer, né? Muito estudo para a parte de fisioterapeuta. Você está falando com a anatomia do teu corpo também, né? Você está falando com várias... E dentro da fisioterapia você tem uma gama, né? Você falou, você trabalhou com desportiva, com geriatra. Então, assim, tem vários segmentos, né? Que você se identifica, mas assim, tem estudo. Como que foi para você, assim? Então lá, tô realizando o meu sonho, mas agora eu vou pro mercado profissional.
Você lembra, assim, de ter passado alguns momentos, assim, de desânimo, de falar assim, ai, meu Deus, eu gosto, mas não me retribui da forma como eu gostaria? Sim. Nessa trajetória dos 14 anos, inclusive 2 anos eu fiquei fora, né? Inclusive eu cheguei a desanimar, falei assim, não quero e tal, mas porque eu acho que todas as áreas, na realidade, eu acho que tem disso, né? Uhum. Inclusive, colegas meus hoje, da época, tem gente que tá em outras áreas, tem gente que... Eu acho que em todas as áreas tem sempre aqueles que são bons profissionais, às vezes são pessoas que entendem ali tecnicamente, né, da área, mas sempre acabam indo para, né, acabam se decepcionando no meio do caminho, sejam por remuneração ou outras coisas, e acabam indo para outros campos. Mas eu mesma, durante esse período, acabei ficando um tempo fora, que eu acabei, eu sou de Teresópolis, mas acabei durante 2 anos morando fora também. Então, desde esses 2 anos, eu acabei ficando fora da fisioterapia. Mas, assim, eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, eu acho que mesmo sendo difícil, eu acho que o difícil, muitas das vezes, a gente tem que persistir. Porque são fases. Nem todas as fases da nossa vida a gente está sempre no alto, né? Verdade. Então, se a gente for levar por isso, a gente vai sempre estar desistindo na primeira dificuldade. Então, assim, nem sempre foi fácil. Não porque a gente está sempre passando por alguma situação. Mas, assim, eu acho que a persistência que eu acho que faz a diferença. E assim, quando a gente fala de fisioterapia, vem muito assim na minha mente a parte assim de reabilitação, né? Embora a gente sabe que existe uma gama. E assim, às vezes a gente vê assim tanta história bacana de pessoas que às vezes sofreram acidentes, sofreram algumas coisas, né? E até a própria lesão que você falava, que você via, né, na parte esportiva e tudo mais. Uhum. E esse trabalho de fisioterapia, né, ele acaba sendo... Ele vem trazendo uma reabilitação para as pessoas, às vezes, que você olha e na cabeça dela não tem esperança de melhorar. Você já passou por situação assim de ver paciente ao longo, claro, né, ao longo desses 14 anos, que chega para você e vai fazer porque o médico mandou fazer, mas assim, dentro da mente dele, dentro da cabeça dele, ele não vê uma perspectiva de conseguir se recuperar 100%, ou se recuperar 80%, e isso mexe com quem tá fazendo, né? Com certeza, principalmente dentro da geriatria. Então, assim, porque muitas das vezes, principalmente quando a gente fala de idoso, as pessoas limitam muito. Acha que, tipo assim, porque já tá, né, no processo de velhice, acha que aquilo ali tá bom, que é suficiente. Quando a gente fala das AVDs, que são as atividades de vida diária, que a gente pensa muito na funcionalidade, né, da pessoa se sentir útil. Porque às vezes o que a pessoa quer é a independência, seja para poder se alimentar, seja para poder se vestir. Uhum. Então, assim, são essas pequenas coisas que muitas das vezes faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, são essas coisas também que quando a pessoa chega para você e te relata que aquilo fez a diferença na vida dela, assim, tem coisa que muitas das vezes não é só a questão da remuneração. Então, assim, faz a diferença no nosso dia. Essa parte que você falou de geriatria é muito sensível, né? Porque o pessoal da terceira idade, muitas vezes as pessoas colocam a fisioterapia como uma questão de um paliativo, né? Não como uma questão de... Não, qualquer coisa tá bom. É só pra dar aquilo que você falou, né? Uhum. Não acredita que vai ter uma expectativa melhor. Mas é aquilo ali só pra fazer porque tá com uma dor, ou tá com ou pra andar um pouco melhor. E não é isso, né? É realmente pra... existem histórias que mudam mesmo, né? A fisioterapia muda, tem a parte respiratória também, né? Que trabalha muito com isso. Você lembra, assim, de algum caso, algum paciente que tenha, assim, te emocionado, que tenha mexido com você? Muito. Inclusive agora, recentemente, foi mês passado, a gente ganhou uma premiação, né, que teve ali na Casa de Portugal, que foi até a comemoração de 50 anos, né, da premiação Mulher de Pedra. Uhum. E aí, quem fundou essa premiação foi o seu Rubem Alsina. Uhum. E aí, no dia até que ele faleceu, durante o último ano dele, eu cuidei dele. E aí, o que acontece? Quando eu o vi sentado lá na antiga Taberna Guaíra... Sim, sim. E aí, ele estava sentado lá e tal, ele me pediu ajuda para poder ir até o carro. E aí, eu, assim, desde que eu fui nascida e criada, eu sempre o conheci, né? Uhum. Até pela igreja. E aí, o que acontece? Ele não conseguia dar passos para chegar até o carro.
E aí eu virei pra ele e falei assim, seu Rubem, vou começar a cuidar do senhor. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas não tem mais jeito, não sei o quê. O seu Rubem tinha 91 anos na época. Quando você começou? Ele faleceu com 92. E aí eu virei e falei assim, não, você não pode ficar assim, né, e tal. A gente vai fazer um trabalho motor e respiratório, porque ele tava com uma dispneia muito grande, ele tava com uma falta de ar muito grande. Aí eu falei assim, não, você não se preocupa não, vou falar com a filha do senhor e tal, a gente vai começar, vou fazer um trabalho com o senhor, porque o senhor não pode ficar desse jeito. Aí ele olhou pra mim assim, então tá bom. E aí, conversei com ela e eu comecei a cuidar dele na casa dele. Então, no último ano, né, a gente começou a fazer um trabalho. Eu fazia um trabalho com ele motor e respiratório. Então, eu lembro que 15 dias antes dele falecer, foi num domingo, eu virei pra ele e falei assim, eu vou na casa do senhor, eu vou arrumar o senhor, eu vou preparar, o senhor vai pra ele ir pro culto. E aí a gente fez todo um trabalho, né? E aí ele conseguiu voltar até de bengala sozinho. E a parte respiratória dele estava toda diferente, né, e tal. E aí ele foi nesse dia, ele foi pro culto, foi todo empinadinho, foi todo arrumadinho, eu fui lá, né, arrumei ele, preparei ele todo, a gente se perfumou. E aí eu lembro que nesse dia ele virou pra mim, ele falou assim, eu tô indo desse jeito, graças a você. Aí eu falei, não, que isso. Então, nesse dia, sabe, pra mim, assim, foi porque ele se condicionou, ele já não ia daquele jeito há muito tempo, e aquilo pra ele foi assim, sabe, era nítido nos olhos dele, sabe, que ele tava feliz com aquilo. Né? Então, assim, aquilo marcou muito. 15 dias depois ele veio a falecer. E nesse dia do falecimento dele, eu tive lá de tarde, foi assim, mais ou menos umas 18 horas, e ele faleceu por volta mais ou menos de umas 23 horas, mais ou menos, ele faleceu. Ele veio nesse dia, falou pra mim, falou assim, hoje eu quero jogar bola. Eu falei assim, jogar bola, Zé Rubem? Hoje eu quero jogar bola. Tá bom, a gente pegou aquela bola grande, ele ficou em pé, ele começou a chutar e tal. E nesse dia ele quis só falar, ele quis, sabe, ele tava, tipo assim, queria só conversar, foi. E aí eu peguei, botei ele na cama, arrumei, e aí a esposa dele virou, falou porque aí ele deitou, ele só simplesmente ele respirou, aí ela virou pra ele, que ele começou a dar, tipo assim, um suspiro, que ele empurrou ela, que ele deu um suspiro e que ele faleceu assim, deitado, ele estava indo dormir. Então, assim, foi um último ano que, assim, ele teve uma qualidade de vida diferente. Então, muitas das vezes, isso faz a diferença, que ele estava com limitação, que ele precisava quase que de uma pessoa de cada lado para poder se locomover, respirava muito mal. Então, assim, são coisas que fazem a diferença. E a gratidão que a pessoa expressa, né? No olhar, no gesto, no sorriso. Então, assim, são coisas que fazem muita diferença. Até porque, assim, quando você pega, né, você pega vários níveis de paciente, né? Mas quando você pega pacientes que já tiveram, não só na geriatria, mas às vezes no caso de algum acidente, no caso de alguma coisa, que tinham uma vida antes normal, para se locomover, para andar, para ir e vir, e de repente é acometido de alguma coisa que o impede de fazer isso, você começa a ver também a parte emocional da pessoa, né? Porque ela começa também a se entregar à tristeza, a se entregar muitas vezes àquela, poxa, eu queria fazer, eu queria ser como antes, eu queria, né, conseguir ir, como no caso dele, queria conseguir ir e vir. Isso acaba trabalhando também na pessoa, né? Muitas vezes aquela sensação de incapacidade, de impotência. E aí quando você entra com o trabalho, e a pessoa começa a ver que existe para ela, né, uma esperança de conseguir ir e vir, ou conseguir fazer alguma coisa que antes para ela tá limitada, isso também muitas vezes trata até a depressão que a pessoa... Sim, o fato de se sentir útil, né, de poder fazer. Então isso faz muita diferença para a pessoa, porque dependendo da idade da pessoa, qual é a perspectiva que ela tem? Esperar a morte? Então muitas das vezes, ou ela poder fazer algo, ela ter essa independência, para ela faz muita diferença. Né? Poxa, é porque muitas das vezes o corpo dela limita, mas a mente dela tá boa. Exatamente. Então isso faz muita diferença. Em criança também, né? Deve ser algo assim... Criança é mais difícil. É mais difícil, né? Pra mim é mais difícil. Porque eu passei um período com criança também, porque eu trabalhei com home care.
Então, trabalhei 1 ano, né, com crianças que elas tinham problemas motores, neurológicos, né, e respiratórios, que aí tinha que monitorar BIPAP, CPAP, fazer, aspirar, né, monitorar o tempo todo a gasometria, e aí, assim, criança é mais difícil. E o trabalho em home care é um trabalho onde você se aproxima muito da pessoa, porque aí tem todo o envolvimento da família, né? É uma outra situação. Então, assim, hoje também, né, eu tenho uma filha de 8 anos. Então, assim, criança mexe muito. Assim, eu não sei. É porque você está falando de uma vida inteira ainda, né? Criança é muito difícil. Principalmente quando tem comprometimento neurológico, né? Então, eu acho assim, eu admiro muito essas mães. Não é? Eu admiro muito essas mães. Que param a vida inteira, se dedicam em amor para cuidar de crianças. Com assim, certeza. Né? Com certeza. E muitas vezes, assim, a fisioterapia é necessária, né? Eu tinha uma priminha, a Bia, que faleceu tem uns 3 ou 4 anos já, acho que a Bia faleceu. E a Bia era uma criança especial e foi desde o nascimento, por causa de um erro médico, e ela tinha todo um trabalho fisioterapêutico para ser feito, por causa do pulmão, né? Mas é aquilo, ela fazia isso tudo para trazer uma qualidade de vida. Sim. Mas nós, a mãe, tudo, a gente tinha consciência de que a Bia não queria ser uma menina 100% habilitada neurologicamente, enfim, embora ela entendia tudo que a gente falava, mas assim, os 15 anos de vida que ela teve aqui foram 15 anos onde a família, né, onde a mãe, principalmente, aqueles que estavam mais próximos, faziam tudo o que precisava fazer, mas aquilo que você falou, né? Mas ser uma perspectiva de um dia ela vir a ser totalmente capaz de todas essas habilidades, até para comer, né? Sim. Não, e aí a fisioterapia, ela entra, né, até para a questão da parte respiratória, para condicionar, para que ela não venha fazer, por exemplo, pneumonias por repetições. Por exemplo, a parte motora, para até facilitar para quem cuida, para não gerar síndrome de mobilidade, porque aí, por exemplo, até para uma troca de roupa, de fralda, isso dificulta muito. Verdade. Então, para essa questão da mobilidade, das articulações, então, assim, às vezes, assim, a pessoa está acamada, não tem a necessidade. Tem muita necessidade, até para condicionar e ajudar na rotina do dia a dia. Então, assim, para facilitar o dia a dia. E não para que essa pessoa não evolua, não continue, né, as limitações. São... Por isso que a gente fala, né, às vezes as pessoas não entendem como que o trabalho de um fisioterapeuta, ele é importante na vida das pessoas, porque as pessoas não sabem até onde isso alcança. Sim. O nível que alcança na vida de uma pessoa, né? Sim. A fisioterapia é muito abrangente, porque às vezes a gente pensa na fisioterapia só começar a torcer o pé. Sim. Né? E o quanto abrangeu hoje. Hoje, por exemplo, o fisioterapeuta está dentro tá até dentro por exemplo, de uma cirurgia hoje em dia, né? Dentro do centro cirúrgico. Então, assim, o quanto dentro do CTI. Então, assim, o quanto que tá abrangendo todas as áreas hoje. Todas as áreas, né? Na verdade, mexe com tudo, né? Com todas as funções e mexe com muita coisa. E aí, você passa esses 14 anos dedicado à sua profissão e dá uma mudada, né? Porque antes, por exemplo, dentro até da parte estética, falava que antes tinha o pré e o pós-operatório. Hoje tem o pré, o intra e o pós-operatório. Então, assim, vem se evoluindo muito. Uma cirurgia de estética, por exemplo, que você tem. Sim, hoje o fisioterapeuta está dentro da cirurgia, acompanhando por exemplo, hoje é aplicado o tape intraoperatório, por exemplo. Então, participa do processo cirúrgico. Então, está envolvido ali em tudo, né? Então, assim, vem se tendo uma evolução constante. Uma mudança até de pensamento, né, das pessoas, né? Do que antes era o fisioterapeuta, né? Sim. Então, assim, isso é bem bacana, porque é sinal que tem pessoas que têm estudado cada vez mais para que a profissão venha nessa constância, né? Com essa mentalidade, né? De evolução, de capacitação e que faz, sim, muita diferença em todas as áreas. Da mesma forma que a medicina abrange, né, vários setores, a fisioterapia também está presente em todas as áreas. Em todas as áreas. E como é que foi a sua passagem, né? Porque antes você ficava exclusivamente, você falou assim, olha, trabalhei com geriatria, com esportiva, né? Com a parte esportiva que, quando você era pequena, era aquilo que você olhava e brilhava os teus olhos, né? Fiquei 2 anos trabalhando com desportiva, viajava com os atletas. É mesmo?
Então, assim, foi E como é que foi essa experiência, assim, de viajar? Foi bem bacana. Eu trabalhei, por exemplo, desde a categoria com as crianças, trabalhando do sub-9, sub-11, sub-13 até o sub-17. Quais times que você trabalhou? Eu trabalhei foi os últimos anos que teve aqui. Na CBF? Na realidade, foi aqui do município que teve quando as crianças viajavam. Então, e trabalhei também com os últimos anos que teve aqui que tinha o Teresópolis, né, de campo. Então, tinha desde o futsal e tinha o campo. Então, a gente acompanhava os jogadores tanto nos jogos quanto nas viagens. Então, a gente chegou aí para alguns campeonatos que teve, por exemplo, aqui na Baixada. Uhum. Eu lembro que a gente chegou aí em alguns lugares, por exemplo, como lá para Volta Redonda. A gente chegou em algumas cidades aqui para Baixada, e a gente acompanhava os jogos também. Por exemplo, quando tinha aqui no Teresópolis, no campo, a gente acompanhava. No Pedrão, a gente acompanhou vários jogos. Então, assim, a gente dava o suporte. Existia, né, um departamento que nós tínhamos um médico e nós éramos 4 físios. Então, de acordo com as escalas dos jogos, a gente acompanhava, e não só nos jogos, mas também quando havia alguma lesão de algum atleta, a gente também fazia o trabalho de reabilitação desses atletas. Ou seja, aquilo que você via quando você era... Né? A gente teve essa experiência também. Poxa, que legal. E como é que foi essa mudança para hoje você estar no seu negócio, você imaginar, sonhar o seu negócio? Como é que foi isso? Como é que isso gerou no seu coração? Então, na realidade, nos 2 anos que eu fiquei fora, né, eu fui morar em Macaé. E aí, na volta que eu vim para Teresópolis, eu acabei engravidando da minha filha. E aí, nesse processo, aí logo quando eu ganhei Maria Eduarda, ela estava com 1 ano e meio mais ou menos, eu fui trabalhar como físio em Guapi. Uhum. Aí fiquei trabalhando lá por 1 ano e meio mais ou menos. Nesse meio tempo, eu resolvi montar um espaço pequenininho aqui porque eu dava plantão lá. Resolvi, falei assim, eu vou montar um consultório de fisioterapia aqui. E aí dividia com uma pessoa. Só que, assim, para a parte de fisioterapia, não dava como eu trabalhava de plantão lá, não dava, assim, tinha um movimento, mas não dava aquele retorno que eu queria para poder parar de fazer o plantão, porque minha filha era pequena, e ficar só com o consultório. Uhum. Aí teve um dia, e assim, nunca me imaginei na estética, porque eu sempre tive a pegada mais, assim, esportiva, geriatria, sempre tive essa pegada, nunca me imaginei na estética. Uhum. Mas sempre tive um lado, assim, voltado para empreender, para as vendas, porque sempre paguei minha faculdade vendendo, né? Durante a minha faculdade eu vendia calcinha, sutiã, vendia biquíni. Pagou sua faculdade assim? Paguei minha faculdade, venha assim. Então, assim, sempre me virei. Então, aí eu falei assim, precisava fazer alguma coisa que, né, me gerasse alguma renda. E aí teve um dia que lá em Vargem Grande eu vi uma conhecida fazendo um crioday. E aí, aquela pochetezinha, né, que a gente tem, que incomoda de criança, né, e tal, eu resolvi marcar com ela. E ela era até esteticista. Falei assim, vou marcar, vou fazer. Aí fui lá, e a gente conversando, né, e tal. E aí eu falei com ela, poxa, tô lá em Guapi, tenho lá o de Guapi, mas fico descendo para plantão direto. E quero estar mais com a minha filha é muito pequenininha. E tô com o consultório aqui, tipo assim, tem tiro de lá para poder quase que bancar o consultório daqui. E não tá tendo o retorno que eu quero e tal. Ela, não, você precisa fazer, você precisa fazer um crioday, você precisa ir pra estética, não sei o que, babá. Aí eu, mas eu não me imagino na estética, que não sei o que. Ela, não, mas vai te dar dinheiro, você tá lá, você tá com um consultório no centro da cidade e tal, não sei o que. Aí eu, não sei e tal. Ela, não faz, eu vou te ajudar, você faz, não sei o que, eu vou te passar o contato do cara, não sei o que, babá. Eu, será? Não sei. Aí ela ficou me falando. Aí, na realidade, eu entrei na estética por causa dela.
E aí ela, você tem que fazer e tal, eu vou te ajudar, não sei o quê. Hoje ela não tá na estética, hoje ela tá como corretora de imóveis. Olha isso! Assim, É porque naquele momento ali tinha que ser ela pra te dar esse empurrão, foi assim, eu acho que quando as coisas têm que ser, né, quando Deus faz as coisas, né, assim, eu acho que era o momento e assim, né, quando Deus tá no negócio, quando Ele bota as pessoas no nosso caminho e aí eu falei assim, tá bom. Aí eu marquei num Crio Day, aluguei uma máquina e aí fiz um dia, consegui botar uma agenda inteira e aí eu falei assim, naquele Crio Day eu consegui pagar as despesas do consultório, né? Aí que eu não estava conseguindo com a parte de fisioterapia. Aí eu falei assim, não, deixa eu pensar nisso, deixa eu ver o que eu vou fazer e tal. Aí, mas isso assim, se é para fazer um negócio, vamos fazer um negócio bem feito, né? Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprimorar. Aí eu comecei a fazer cursos, aí comecei a fazer a minha primeira especialização, e aí começou. Aí comecei a alugar, e aí começou a ter mais movimento, aí eu comecei a ver como um negócio. Eu não comecei a ver, primeiramente, a estética assim como paixão. Né? Comecei a ver como um negócio. Sim. Então a minha entrada na estética foi como um negócio. Sim. Como empreender. Suprir, né? Exatamente, Suprir. porque eu queria estar mais perto da minha filha e queria ter uma renda. Sim. Então, e aí depois eu comecei a gostar. Porque assim, eu via a estética, primeiramente, como aquela estética, como aquela questão de, assim, eu não conseguia ver a estética como saúde. E como fisioterapeuta, para mim tinha que fazer sentido. Entrou em conflito, né? Exatamente. Então, naquele primeiro momento, eu não imaginava na estética por isso, porque eu tinha que entender que aquilo tinha que fazer sentido, que aquilo tinha que melhorar algo na vida de alguém. Sim. Então, no primeiro momento, por isso que eu bloqueava a estética. A barreira, né, que você criou com Exatamente. Isso. Então, mas depois que eu comecei a estudar, depois que eu entrei na pós-graduação, que eu fiz uma pós, né, de fisioterapia dermatofuncional, porque na pós de dermato, a gente tem não só a parte voltada, né, por exemplo, para uma parte de uma gordura, de uma celulite, mas que a gente tem também, a gente tem reabilitação para queimados, a gente tem uma área específica voltada para disfunções, para a parte, né, de reabilitação. Aí eu comecei a ver com outros olhos. Aí você começou a entender que aquilo ali... Que a estética é saúde. É saúde. Aí eu comecei a desbloquear. Quando eu comecei a ver por saúde, que a estética é saúde, aí eu comecei a abraçar. Que aí foi onde eu realmente conseguia desenvolver. É porque muitas vezes, eu acho que até hoje, isso é muito vendido pra gente de uma forma consumidora de marketing, que a estética ela tá ligado ao teu biotipo. A forma como você vai se apresentar. Né, uma remoção de idade, uma remoção de gordura, né? Ela não é colocada como uma saúde. Ela é colocada, muitas vezes, até como algo supérfluo, né? Porque, às vezes, se você vai falar com uma pessoa, sei lá, um casal, por exemplo, marido e esposa. A esposa quer fazer algum procedimento e fala assim, não precisa não. Tá bem do jeito que tá ótimo. Por quê? Porque assim como você, né, que veio da saúde o tempo inteiro, tinha essa coisa, imagina as outras pessoas. Sim. Então, são tabus e paradigmas que precisam ser quebrados, né? Sim. As pessoas olham a estética, elas pensam só fora. Isso aí. Mas elas não veem que quando a gente tá olhando ali fora, é uma disfunção que começa dentro. Né? E a estética é saúde. E aí, depois que eu consegui absorver isso, e eu queria ver também como um negócio, aí eu consegui começar a conectar as coisas. E aí eu comecei a desenvolver. E acreditar até no que você estava fazendo, Sim. né? Não só como uma forma de ganho profissional. Sim. Mas com a sua missão de vida de melhorar a vida de alguém, né? Sim. Porque a sua profissão o tempo inteiro foi para melhorar a vida de alguém, Sim, né? aí foi onde eu consegui juntar as coisas. Porque eu acho que o bacana é quando você, né? Porque assim, a gente quer, óbvio, seja, eu acho que qualquer profissão, a gente quer fazer algo que a gente goste, que faça um sentido de vida pra gente, mas que também a gente consiga melhorar a nossa vida. É verdade. Então, e quando a gente consegue unir isso, eu acho que é o que faz o diferencial na nossa vida. É verdade. Então, aí quando eu consegui compreender e juntar isso, que foi, poxa, eu acho que me encontrei aqui. Então, aí começou. Aí foi onde eu comecei a investir como negócio e comecei a ver que, poxa, eu posso transformar vidas, eu posso continuar a fazer, né, ter sentido para mim dentro disso que eu tô fazendo.
né? Então, e aí foi bacana nisso. Uhum. E eu fui desenvolvendo. E aí fui estudando, né? Fui fazendo vários cursos, fui especializando. Então, hoje, por exemplo, eu acho que eu tô com de especializações, eu acho que eu tô só voltado para essa parte. Eu acho que eu tenho 4, porque eu tô com 8, eu tenho 8 especializações. O que você tem? Conta aí pra gente. Olha, eu tenho a fisioterapia dermatofuncional, eu tenho um MBA em estética avançada, eu tenho uma estética e cosmetologia. O que é isso, cosmetologia? Cosmetologia é tudo voltado à parte de cosméticos aplicados, né, Porque isso também faz muita diferença, né? Sim, porque aí a gente associa tanto, né, em cabine, tanto dentro, né, quanto pra gente a fazer as indicações para que as pessoas façam uso em home care também. Seja para um tratamento, por exemplo, de rejuvenescimento, para um tratamento de uma mancha, ou até mesmo a nível corporal, para uma flacidez, para uma celulite, para uma redução de gordura. Então, você entender de um ativo cosmético que você está usando, seja de um cosmético ou um dermocosmético, porque tem, né, quando a gente fala de classificações, por exemplo, um cosmético é tudo aquilo que, se a gente fosse classificar, seriam aquilo que aqueles que a gente compra, por exemplo, em farmácias, que são níveis mais superficiais. Um dermocosmético seriam aqueles que, se a gente fosse classificar dessa forma, eles teriam uma ação um pouco mais um pouco mais profunda, vamos dizer assim, classificados em grau 1 e 2, por exemplo. A nível, por exemplo, um pouco mais de ação, por exemplo, seja, né, para rejuvenescimento, ou uma ação um pouco mais ali nos adipócitos para eliminação de gordura. Então, quando a gente entende um pouco mais dos ativos, a gente trabalha especificamente associando, por exemplo, com o trabalho, se eu vou usar um determinado equipamento, né, para saber o que eu posso potencializar a nível de fisiologia ou que eu vou anular, porque existem coisas também, por exemplo, se eu não associar de forma errada, em vez de eu potencializar, eu posso anular o efeito de um e outro. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, eu fiz determinado procedimento e não vi resultado. Às vezes aquele procedimento ele tinha indicação para aquilo, mas às vezes por que ele não teve resultado? Às vezes ele não era indicado para aquela pessoa, né? Ou às vezes a associação ela não foi indicada naquele momento, porque aí a nível de fisiologia, ela anulou o efeito um do outro. Então, quando eu entendo os processos, né, eu faço as associações corretas para eu melhorar e potencializar os efeitos. Você vê como que isso é complexo, né? Às vezes a pessoa acha que é só chegar e ligar o botãozinho. Não é? Não é. Não. Principalmente, né, quando eu falo, porque existem, cada tecnologia parte de um princípio diferente. Uns com emissão de luz, um com emissão de calor. Então eu tenho que entender o que eu estou gerando ali no tecido, né, para eu poder saber. E, por exemplo, o que eu posso associar ou não, porque as associações é o que faz diferença nos resultados, seja para potencializar ou para anular. E aí também entender, porque, por exemplo, igual quando a gente fala de uma celulite, e hoje está sendo muito falado do lipedema, né? Que agora está em alto lipedema. Então, o que eu posso fazer e o que eu não faço? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, tratei a vida inteira e nunca tive resultado. Porque aquilo ali não era indicado para o problema dela. Então, diagnosticou errado, tratou errado. Então, isso faz muita diferença no processo também. E toda a tua história antes também vem acabando somando para potencializar até teus estudos e tua direção dentro da estética, que para você hoje, né, virou essa chave de ser saúde, né? E é isso que você faz no teu espaço, né? Sim, com certeza. E igual que a gente acabou de falar, por exemplo, da celulite, um lipedema, que a gente tem que começar a tratar de dentro para fora. Porque ali o que a gente vê é algo que a pessoa já vem há anos, é algo que está relacionado, por exemplo, com hábitos de alimentação, de vida, genético, alimentares, uma série de coisas. E se a pessoa não muda, não adianta. Eu costumo falar que 50% é o que a gente faz, os outros 50% é a pessoa. E se a pessoa não se compromete, se ela não vê isso, se ela quer jogar responsabilidade somente pro procedimento, somente pro tratamento, se ela não se compromete, não adianta. Mas a maioria das vezes é isso, né? Porque a gente quer ir pro procedimento desse. Eu quero uma mágica que eu vou entrar aqui dentro de uma cabine, eu vou passar um produto em mim, alguma coisa que vai mudar e eu não preciso daqui pra frente fazer mais nada. Eu posso continuar comendo o que eu quero, faço o procedimento continuo comendo tudo que eu quero, daqui a 5 meses eu vou estar até pior do que eu estava antes. Né? Infelizmente tem gente que vende aí que existe fórmula mágica, né? E não é assim, tudo é um processo de tratamento. Eu acho que seja tanto para nível facial quanto corporal. Hoje, por exemplo, a gente vê muitas harmonizações aí que ficam umas coisas
esquisitas. Por quê? Porque as pessoas querem aquele efeito instantâneo. E aí, o que acontece? O ideal é a pessoa fazer um processo. Sim. Começar, né, às vezes menos é mais. Ir fazendo por partes. Gradativo, né? Exatamente, para a pessoa ter um efeito mais natural e ter um efeito mais bacana. E quando a pessoa quer uma coisa muito rápida e bota um monte de coisa... Eu quero botar tudo junto, então misturado. A pessoa acaba se transformando em uma outra pessoa, ficando uma coisa... Tira o traço dela original, né? Da identidade dela. E aí acaba ficando feio. Né? Em vez da pessoa, né, melhorar, tipo assim, ela realmente rejuvenescer, ficar uma coisa bacana, ela acaba se transformando em outra por conta disso. As pessoas têm que entender que tudo é um processo de tratamento. A gente não perde o colágeno da noite pro dia. É verdade. Então, a gente tem que entender que as coisas têm que ser um processo. Né? E que, da mesma forma, por exemplo, que às vezes uma técnica, ela não é suficiente para, por exemplo, dependendo do grau, às vezes a pessoa perdeu o coxinho gorduroso, às vezes é um processo de flacidez, às vezes às vezes ela tem mais de uma necessidade que às vezes uma técnica só não vai resolver. Não vai resolver. Tem que fazer um conjunto. E às vezes ela quer fazer uma coisa só para ter um efeito, né? Para ter um efeito mirabolante. E às vezes não é isso. E não vai acontecer desse jeito, né? Então, às vezes falta um pouco de compreensão também, porque eu acho que às vezes as pessoas vendem as coisas de uma forma errada. Isso que eu ia te falar, isso é vendido de uma forma muito errada, né? Muitas vezes, né? Com aquela ânsia, né? De você querer captar, você acaba vendendo de uma forma errada. Acho que é um todo, né? Num todo, né? Mas eu vejo muita estética como isso mesmo. E aí você faz essas especializações todas, né? Monta, isso a clínica começou a crescer, né? Começou a ganhar mais projeção, né? Fala o nome pro pessoal saber. Aí lá é o Espaço Ser Bela, que fica ali na Heitor de Moura Estevão. Né? Hoje o pessoal conhece como Muro Roxo. O Muro Roxo. Porque a gente pintou lá, né? Então, assim, é bem fácil o acesso. A gente tem estacionamento próprio, né? Dá pra parar carro lá. Então, assim... De um consultóriozinho, né? Eu lembro que era uma sala bem pequenininha, que eu ainda dividia com a manicure. Aí hoje nós temos 8 salas lá. Que top. A gente, por exemplo, hoje tem uma equipe multidisciplinar. Hoje tem lá uma endocrinologista, tem nutricionista, tem um fisioterapeuta, tem 2 esteticistas. Então, assim, tem uma equipe bem bacana. Que acaba fazendo, assim, tratando, por exemplo, se eu chego lá hoje, né? Vou fazer uma avaliação para tudo. Eu tenho todas as pessoas ali que vão poder me dar o suporte para esse processo, né? Sim, porque é igual, como é saúde, a gente está falando, né? E é de dentro para fora, é um todo. Muitas das vezes a pessoa, ela precisa, às vezes a gente quer tratar determinada disfunção, mas muitas das vezes a pessoa, ela vai ter que entrar, às vezes, com uma suplementação de vitamina, às vezes ela tem um outro déficit, né? E muitas das vezes ela precisa passar por um processo. Então, a gente tem um projeto lá também de emagrecimento, que aí envolve a endócrino e a nutri. Então, assim, a gente tem vários protocolos e projetos, que aí vai de acordo com a necessidade e objetivo de cada pessoa. Sim. Então, assim, a gente não tem não existe uma receita de bolo. Porque a né? gente é personalizado, né? De acordo com a condição também de cada pessoa. Ainda tem isso também, né? Então, assim, é uma coisa acessível a todo mundo. É de acordo com a possibilidade de cada um. Então, o que eu falo assim, muitas das vezes, assim, eu quero fazer várias coisas. Nem daquele momento, muitas das vezes eu não posso fazer tudo, mas eu vejo qual que é a minha prioridade e a minha, né, maior necessidade. E vou fazendo como um tratamento. Eu vou começar por isso daqui. E vou fazendo. E vai evoluindo. De forma que fique dentro do que eu posso. Então, é o que eu costumo falar. Não é acessível a todo mundo, de acordo com a disponibilidade e o acesso de cada um. Porque às vezes a gente também cria certos bloqueios, né? Isso eu nunca posso fazer, porque isso é muito caro. Sim. Porque, né, quando a gente vai falar, né, de todo esse tratamento, a gente muitas vezes bloqueia. Fala assim, eu não posso fazer. Mas não é isso. É aquilo que você está falando. É chegar lá e fazer um planejamento, né? De se colocar também, muitas vezes, em primeiro lugar. Acho que visando, e eu acho que muito olhando também com esses olhos que você está falando. A parte de que estética é saúde. Existem vários preços e valores, isso aí realmente, né? E aí entra aquela questão também do preço e valor, né? Porque envolvem várias coisas, né?
Então, assim, realmente existem valores diferenciados, mas e que não quer dizer que, por exemplo, que qualquer pessoa pode fazer, de acordo, né, com um planejamento, ela pode se organizar e planejar e fazer. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem desde uma limpeza de pele até uma harmonização facial. Então, assim, a gente tem desde um projeto de emagrecimento, a gente tem uma consulta nutricional, a gente tem a fisioterapia, tem o Bruno lá, né, que é o fisioterapeuta, que ele está se especializando em reabilitação de coluna e quiropraxia. Uau. Tem as meninas, né, as esteticistas que trabalham com essa parte, por exemplo, de limpeza, de peeling, de microagulhamento, toda essa parte, né, de massagens, seja relaxante, modeladora, drenagem. Aí a gente tem uma parte voltada também só para pós-operatório. Tem a doutora Camila também, que é a doutora Camila, né, que também trabalha com a parte da soroterapia, que é uma coisa que agora tem sido, né, falado mais também, que trabalha, que é toda a medicação feita intravenosa. Porque você tem resultados diferentes na soroterapia? Sim, porque você acaba tendo uma absorção maior dos ativos, né, direto, né, na veia, sim, né? Então você, por exemplo, acaba tendo, além, né, dos benefícios mais rápidos, você acaba absorvendo todos aqueles ativos, porque muitas vezes quando a gente faz via oral, a gente não absorve da mesma forma. Então, é diferente, né? E aí ela faz um planejamento, ela monta um protocolo de acordo com cada pessoa. E aí tem para tudo, tem desde prevenção até o tratamento específico para cada doença. Por exemplo, desde fibromialgia, que é uma coisa que é mais difícil de ser tratada, e é uma coisa que acomete muitas mulheres. Não, e é difícil você ter gente que possa te ajudar. Tem protocolo específico para fibromialgia, endometriose, né? Que são duas coisas que, assim, são mais específicas e difíceis de serem tratadas. Tem para ganho, por exemplo, para atletas, tem para ganho de massa. Tem para ganho de massa? Tem para ganho de massa, tem para emagrecimento, tem para dores em geral, aí específicas, né, para cada patologia. Tem até para, por exemplo, tem para parte capilar. Uau! Tem para capilar, tem desbiose, tem uma série de coisas. Tem para suplementos de vitaminas. Tem, por exemplo, às vezes a pessoa está se sentindo mais fadigada, mais cansada, né? Às vezes a pessoa precisa de um pool de vitaminas. Que legal, vou levar meu filho lá. Tem para um monte de coisa. Às vezes até para enxaqueca, tem para crise de enxaqueca. Por exemplo, eu tenho muita crise de enxaqueca. Aí eu tenho feito, assim, nossa, faz muita diferença. Tem para ansiedade, depressão, tem para um monte de coisas. Então, e você vê um espaço como esse aqui na cidade, né? Com tanto recurso, e às vezes a gente nem sabe, né? Porque muitas das vezes, por mais que a gente se empenhe, né, em fazer um trabalho de divulgação, de fazer um trabalho, mas muitas das vezes, assim, é difícil alcançar todo mundo. Por mais que a gente se empenhe em fazer, porque também a gente tem aquela parte, né, a gente quer divulgar, mas a gente também trabalha. E trabalha muito, né? Pois é, cada um tem. Por exemplo, a doutora Mariana Grandini, que é a Nutri, ela é coordenadora da Estácio. Aí foi mãe recentemente. Todo mundo tem uma gama de coisas. Verdade. A doutora Camila Grandini, que é endócrino, ela também ela é ortomolecular e ela também ela é chefe da emergência do São José. Uau! Ela praticamente vive no hospital. Então, assim, por mais que, né, assim, é bem corrido. Sim, com certeza. Né? Mas eu digo assim, que às vezes a gente não sabe, né, nem pelo trabalho de vocês não, é pela falta de divulgação da cidade mesmo, de tipo assim, prestigiar os profissionais que Teresópolis está tendo. Pra você ter uma noção, agora em março a gente vai receber lá em São Paulo uma premiação do IMPEC, né, que é aquele Top of Mind Brasil. A gente vai receber lá em São Paulo agora. Em 2023 nós recebemos 3 premiações. E muitas das vezes é essa questão, né, que acontece. A gente recebeu o troféu Mulher de Pedra aqui da cidade, a gente recebeu esse Top of Mind Brasil, e a gente recebeu uma outra premiação, que agora eu não lembro, né, o nome. A gente recebeu 3 premiações. Então, assim, a gente se empenha, né, em fazer sempre o melhor. Sempre com essa pegada que eu falei, né, voltada, assim, um trabalho multidisciplinar, sempre voltado com o olhar da saúde, prevenção e tratamento, né, voltado sempre, assim, a nossa visão.
né? Porque, assim, tem muito essa... Porque quando a gente fala de estética é muito amplo, né? É muito amplo. E, por exemplo, a Mari, que é a Nutri, ela é nutricionista e farmacêutica. Ela também trabalha com essa, né, com essa parte. Então, todo mundo tem essa pegada, mas sempre priorizando a saúde com a estética. Sim, porque você alcança os dois objetivos, né? Você alcança uma qualidade de vida mesmo de saúde e, ao mesmo tempo, você melhora a aparência física, né? Das pessoas, se assim por dizer, para quem precisa ou quem deseja ter uma aparência física, né? Por conta de uma alimentação, por conta de uma dieta. E você acaba tendo um público muito eclético, né? E lá a gente tem alguns diferenciais também. Por exemplo, a gente tem muita tecnologia lá que é nossa, que muitas das vezes tem lugares que acabam alugando, né? Nós temos as tecnologias lá. E que ao contrário, muitas das vezes a gente, por exemplo, a gente acaba alugando para alguns lugares. Entendi. Por exemplo, hoje nós temos máquina alugada lá para São José, a gente às vezes já acaba fazendo locação para outros lugares, que a gente tem esse trabalho. Então, a gente também tem a cápsula, né, de ozônio. Isso que eu ia te perguntar. Que é uma coisa diferente. Por exemplo, na região serrana só tem lá. E é uma coisa que ela mistura o terapêutico com a estética. E a gente tem feito um trabalho diferencial agora com ela, que as pessoas têm feito e têm saído, por exemplo, para uma massagem. Então, a gente tem feito combos associados dela com a massagem, visando tanto a questão do relaxamento quanto a questão das dores. Como que funciona o ozônio assim, dentro do corpo? Por que ele é tão... O ozônio ele pode ser administrado de várias vias, né? E ele tem a pegada terapêutica e estética. Então, ele pode ser injetável, ele pode ser via retal, ele pode ser através do ouvido e ele pode ser por bags. Né? Bags têm umas bolsas específicas que elas são para membros, por exemplo, seja para mãos ou pés. Geralmente eles são administrados para feridas ou, por exemplo, pés diabéticos, pessoas que têm, né, cortes, para poder fazer cicatrizações. Então, e ajuda muito. Esses dias, por exemplo, eu estava tratando um pós-operatório e aí ela estava com uma ferida que estava difícil de cicatrizar. Aí eu peguei um pedaço dessa bag, fiz, né, tampei ela e fiz o ozônio na ferida da mama. Então, a gente fez assim, uma diferença. A gente fez isso 3 vezes. A gente fechou a ferida da mama dela. Então, assim, fez uma diferença surreal, né, do ozônio, porque ele tem efeito fungicida, bactericida e ele ajuda a cicatrizar, ele ajuda a fechar feridas. E aí a gente fez a junção do ozônio com laser. Então, nesse caso específico, para essa ferida que ela estava. E aí, ele tem essas vias de administração. Então, ele pode, de acordo com a administração que é feita, ele trata, por exemplo, quando a gente faz ele no ouvido, ele ajuda para crises de labirintite, para toda essa parte relacionada para superior, para a cabeça. Para rinite, sinusite, bronquite, labirintite. Aí, ele ajuda para crises de enxaqueca, ele ajuda para todas essas afecções. Aí, quando ele por exemplo, injetado na questão de articulações, quando ele é para dores específicas, ele pode ser nas articulações, pode ser em pontual. Por exemplo, eu tô com uma dor, tô com uma tensão muscular, um ponto gatilho, eu posso fazer direto ali naquele ponto, ou numa articulação, né? Então eu posso usar ele como de forma terapêutica. Posso usar ele injetado também, por exemplo, para gordura localizada, para rejuvenescimento de face. Posso utilizar ele para estrias, ele tem um resultado muito bom em estrias, até em manchas a gente pode utilizar. Então ele é muito versátil, a gente pode utilizar ele de diversas formas. Dá para fazer ele em autoemoterapia também ozonizada, onde a gente tira um pouquinho do sangue, homogeniza com ozônio e volta o sangue de volta, né? Com forma de aumento de imunidade, alívio de dores, melhora de sono. Dá para fazer ele também na cápsula. Pois é, a cápsula. A cápsula é de forma mais... Aí, a cápsula, a pessoa entra, né? Ela fica só com a cabeça para fora. Ali, a sensação que a pessoa tem, por ela ter o calor úmido associado, a sensação que a pessoa tem é que ela tá numa sauna. E aí, só que com a cabeça pra fora. Caindo sufoca, né? Não. Dentro da sauna. E assim, e ali dentro ela tem espaço, ela tem apoio de braços, ela tá sentada, ela tem... Tá confortável. Tá confortável, ela tem onde colocar os pés, braços. E aí, simultaneamente, ocorrem 5 terapias. Ela tem o infravermelho, que tem efeito anti-inflamatório, né? Ajuda a alívio de dores, né? Tem a aromoterapia,
que geralmente a gente associa algum óleo essencial específico. Tem a cromoterapia, que aí são os LEDs, que aí ele vai associando, né, todas as cores. Tem a aroma, a cromo, o infravermelho, tem o calor úmido, né, porque aí ajuda na desintoxicação, ajuda quem tem retenção, ajuda numa série de coisas. E o ozônio. O ozônio ali, ele é absorvido através, né, com essa dilatação dos poros, o ozônio é absorvido. E aí ele vai oscilando essas 5 terapias ali durante 45 minutos. E a pessoa usufrui de toda essa terapia. Então, ali, quais são os benefícios que ela tem ali? Vários. Ajuda a regular a pressão arterial, melhora a parte respiratória, alívio de dores. Aí, na questão das dores, entram várias. Principalmente as dores, parte reumatológica, porque tem um infravermelho. Então, como ele age como anti-inflamatório, toda essa parte reumatológica se dá muito bem, porque com calor, sim, essa parte reumatológica se dá bem. Dores musculares, para quem treina também ajuda, porque diminui, né, essa questão da fadiga muscular, então ajuda no ganho de massa, a parte de desintoxicação, retenção, então assim, são vários benefícios que tem fazendo a cápsula, além do relaxamento e da melhora do sono. E, por exemplo, geralmente as pessoas elas fazem várias sessões. Vocês fazem um protocolo para saber a evolução da pessoa? Como geralmente lá a gente faz o seguinte: a pessoa ela pode fazer uma sessão que ela já vai ter um benefício, ou a gente faz um combo com 5 e ela pode fazer uma vez por semana. Geralmente a gente indica dessa forma. E aí a pessoa pode fazer de acordo com, né, também com como ela quiser. Mas geralmente a gente indica, ela pode fazer uma sessão, ou a gente indica que ela faça pelo menos 5 como uma forma de tratamento, fazendo uma vez por semana. Porque aí também entra aquele processo, né, que vocês vão avaliar se a pessoa quiser continuar, a necessidade que a pessoa tem de uma melhora de saúde em todos os aspectos, né? E ver o objetivo da pessoa também, né? Sim. Poxa, é muito legal. E aqui na cidade, nessa região serrana, né? É a única clínica que tem. Da última vez que eu atualizei, eu não sei agora, da última vez que eu atualizei, se não me engano, no estado do Rio eram cerca de 5 ou 6 unidades. Então, assim, não é uma coisa que acha em qualquer lugar. E com tantos ganhos, né? Numa sessão, né? Tratando tantas coisas. Eu converso muito, né? com um professor chamado Alonso Fuentes. Ele é lá do Sul. Ele trabalha ele é professor de ozonoterapia. E ele também trabalha num time de futebol lá do Sul. E aí eu converso muito com ele sobre o ozônio. E nesse time de futebol que ele atende lá, esse time tem a cápsula. E aí a gente conversa muito. E ele estava até escrevendo um artigo científico sobre. E aí ele fala que são muitos benefícios. E eles associam com o rendimento dos atletas. Que aí eles têm como, né, fazer esse acompanhamento através de resultado, mostrar, né, a melhora, o desempenho, né? Aí eles associam com o rendimento e o treinamento dos atletas lá. Gente, que bacana. Muito legal. E assim, a gente já tá aqui 50 minutos, olha. Tá vendo? O papo vai fluindo. Pois é. O papo vai fluindo. E assim, hoje pra você chegar nessa etapa de vida, né, com ser bela, né? E eu acredito assim que você tem ali faixas etárias, hoje na sua clínica consegue acompanhar todas as faixas etárias. Sim. E é eclética, você pega tanto jovens quanto adolescentes, quanto mulher, quanto homem. Embora as mulheres devem procurar bem mais, né? E assim, a gente atende todo mundo. Homem, mulher, adolescentes. Agora no fim do ano a gente fez um projeto bem diferente, foi bem bacana. A gente fez um day spa para amigas. Juntou um grupo de 5 amigas e a gente fez um dia de spa lá. Ai, que legal! Foi com procedimentos faciais e corporais. Elas levaram, né, fizeram um piquenique lá, levaram umas bebidas. Foi bem legal. Gente, que maneiro! A gente vai até lançar um Reels, né, com o making off que teve lá. Com roupão, com... Ai, que delícia! Aí entrou cápsula, entrou massagem relaxante. Elas fizeram limpeza de pele. Foi bem legal. Foi igual aqueles filmes que a gente vê, né? Que as amigas vão pra um lugar. Aí uma até falou que agora, em fevereiro, vai fazer aniversário. Falou que vai fazer o aniversário dela lá nesse formato. Gente, muito legal. Foi bem legal. E aí a gente já fez um dia de criança lá também. De criança? Com máscarazinha de argila e massagem. Ah. E aí com o spazinho dos pés.
foi bem legal. Então, assim, é bem versátil, né? Até porque, né, o teu espaço é um espaço bem bacana pra isso, né? E traz muito sentido, assim, porque é como uma casa, né? E agora também a gente tem, na parte de trás, a gente tem como é que se diz? Mais um espaço lá que é fora, né? Que a gente tá montando um espaço para cursos. E porque eu também dou aula no Senac. Que legal. Nossa, que horas que tu dorme, que tu acorda? Eu dou aula lá no Senac pro curso técnico de estética. E eu já vinha, né, com esse formato de cursos, porque todos os equipamentos lá que eu faço locação também, eu dou treinamento dos equipamentos. Porque tem que saber usar também. Então, assim, eu já vinha com esse formato, né, de treinamentos e cursos. E aí, agora, né, eu tive, o Senac me chamou, eu tenho dado aula lá. E aí, agora a gente montou, né, um espaço lá para cursos. E aí, agora tem mais isso Sabe, também. porque você não faz quase nada, né? Pois é. Não faz, geralmente é assim. Quem não faz é. quase nada, sempre arruma mais alguma coisa pra fazer. Pois é. Então... Mas isso também possibilita, né, trazer capacitação para outras pessoas que às vezes precisam entrar no mercado, né? Sim, porque assim, eu acho que quanto mais a gente tem uma visão mais ampla, um mercado mais qualificado, a gente eleva. Eu não vejo como... Porque até falaram assim, mas você vai fazer isso aqui e tal, não sei o quê. A gente tem, sei lá, quase 200 mil habitantes na cidade. A gente não dá conta de atender todo mundo. Com certeza. E se a gente tem, né? Se a gente muda a visão das pessoas e se a gente melhora a capacitação e se a gente tem um mercado mais qualificado, eu não vejo como, né, essa questão de concorrência. Eu acho que se a gente eleva o padrão... É verdade. Você cresce a cidade, você cresce as pessoas, a mentalidade das pessoas, a informação das pessoas, Exatamente. Né? Porque aí a gente perde aquela coisa de... Porque assim, eu acho que preço e valor são duas coisas muito diferentes. Com certeza. E quando as pessoas enxergam o valor... elas enxergam a qualidade, elas enxergam, né, todo um trabalho por trás, uma qualificação, um estudo, elas enxergam a tecnologia, a busca. Então, assim, por trazer o melhor, por oferecer o melhor. É diferente, elas enxergam a saúde, elas Sim. enxergam o ganho, elas não enxergam que elas vão ali fazer só por exemplo, um procedimento, ponto, acabou. É muito mais do que isso. Então, eu acho que esse é o objetivo. Sim. Não é só ir lá e assim, vou fazer só mais um procedimento ou vou só em mais um lugar. Eu acho que esse é o objetivo, de melhorar a visão e a qualidade. Eu acho que se todo mundo evolui junto, eu acho que todo mundo ganha. É verdade. Né? E a cidade também. A cidade ganha. Então eu acho que não é bem, né, essa visão e objetivo. Eu acho que todo mundo tem como ganhar junto. Ampliar, né, o território, né? Eu tenho falado isso muito com as meninas lá, sabe? Não é ser só mais um, né? Eu acho que a gente tem que ser diferente. Sim, sim. O que você falaria para uma mulher que está em casa, né? Porque hoje e às vezes a mulher fala assim, não tem mais jeito, eu olho para mim, eu não gosto de mim, enfim. E você hoje muito voltada para dentro dessa área, né? Que quebrou protocolos, que entendeu que na verdade tudo que você fez até hoje na sua vida está conectado, né? E hoje mesmo a sua profissão, tudo que você se formou, foi inserido ali para uma visão de saúde, né? Uma mulher que está em casa e precisa se olhar, né? Precisa olhar, às vezes ela está se olhando ali, aquilo que você falou, muita coisa por dentro. Qual conselho que você daria para ela mudar a posição dela? Para ela sair muitas vezes dessa posição de se entregar e por dentro e por fora tá tudo ruim? Porque hoje você tem um espaço que você cuida de revitalização de vida. O que você falaria para ela? O que te motiva todos os dias a ter montado esse espaço e a ver a transformação na vida de tantas pessoas? Tá, eu acho que o primeiro... Olha, ficar naquela câmera e fala, porque essa mulher vai estar te vendo agora, ou esse homem, né? Não sei. Sim. Eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é a gente quebrar essa barreira e botar que a gente pode. Para alguma coisa mudar, a gente tem que se condicionar. Tem que comer a partir da gente. Acho que quando a gente fala assim, eu vou mudar, as coisas começam a acontecer. Sabe, eu tenho visto muitas coisas, tenho estudado, vejo muitas das vezes, porque agora está muito em alta essas coisas, né? De muitas pessoas falando sobre motivação, sobre mudanças, e eu acho que muitos estão certos na questão de que as coisas só começam a mudar quando a gente quer mudar. Tudo começa com a gente,
né? Eu acho que Deus está lá, Deus nos abençoa, Deus nos deu o fôlego de vida e as bênçãos estão lá. Eu acho que elas estão disponíveis a todo mundo. Sim. A parte da gente querer alcançar. Então, muitas das vezes é difícil, nem todo dia a gente está motivado, nem todo dia, né, a gente acorda assim, hoje eu acordei, eu tô, né, linda, maravilhosa, eu quero tudo. Não, mas se a gente não mudar, por exemplo, eu voltei agora para academia, eu não queria. Não queria, é uma coisa que para mim é difícil, mas eu botei como parte do processo de saúde. Então, se eu não for, ninguém vai por mim. Né? Então, a máquina não vai lá, né, fazer os exercícios pra você, então, só no pensamento. Eu falei assim, eu preciso mudar, então ninguém vai fazer por mim. Então, assim, querendo ou não, eu vou como parte de qualidade de vida e daqui a pouco eu vou pegar o gosto. Então, mas assim, querendo ou não, eu tenho que fazer. Então, muitas das vezes o começo é difícil, muitas das vezes a gente não quer. Mas se a gente não se esforçar, se a gente não quebrar essa barreira, ninguém vai fazer pela gente. E sendo difícil ou não, a gente tem que começar. E a nossa vida é feita de fases. Nem todas são fáceis, mas no final vale a pena. E a gente tem que se esforçar. E eu acho que é isso, eu acho que vale a pena. Enquanto Deus nos dá o fôlego de vida, a gente tem que se esforçar. Isso aí. Parte muito de ver que tem esperança, né? Eu acho que eu acho que só não tem jeito para a morte. Para as outras coisas, sabe? Eu acho que a gente tem como fazer, tem um jeito, sabe? O brasileiro, então, ele é tão adaptável. É verdade. As pessoas se adaptam até pelo que é ruim. Então, por que a gente não pode buscar solução para as coisas? Então, eu acho que parte da gente querer mudar. Acho que o querer faz toda a diferença. E aí depois as coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo. Mas a gente tem que partir desse campo, a gente tem que quebrar isso. É verdade. Poxa, que bacana. Até eu fiquei com vontade de ir lá pro Cervela pra fazer, né? Porque a gente começa a ver tantas coisas benéficas que a gente pode estar fazendo em prol da gente mesmo, da nossa saúde. Sim. E a gente precisa buscar isso, né? Sim. E é um dia a dia. E não é uma coisa assim, por exemplo, nem a própria cirurgia plástica, você fez hoje, passou 5, 10 anos, ela não é perpétua. Então a gente tem que buscar se condicionar e melhorar todo dia. Todo dia a gente... Até uma bariátrica, né? Sim. Eu tenho casos de pessoas que eu conheço que fizeram, e que hoje, por não... Sim. Então é uma manutenção diária. A gente tem que se condicionar. Hoje eu vou fazer por mim. A gente tem que botar que, assim, a gente tem que ser uma prioridade. Né? Eu tenho que fazer por mim, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar, né? O que eu posso fazer? E assim, às vezes nas pequenas coisas, são as pequenas coisas todos os dias que vão fazer a diferença na nossa vida. É verdade. Entendeu? Hábitos. A água faz muita diferença. O nosso corpo hidratado, sabe, ele vai responder. Então, muito melhor, a gente beber água, a gente melhorar a nossa alimentação, a gente fazer uma caminhada. Não tô com dinheiro agora para ir pra academia. O que eu posso fazer? Começa com uma caminhada, começa por alguma coisa, né? Começa dentro da minha realidade, dentro do que eu posso. E aí as coisas vão acontecendo. Poxa, muito obrigada. Thaís, obrigada. Porque, olha, você disponibilizar seu tempo, que eu sei que é tão precioso, que é cheio de tantas atividades durante o dia, para estar aqui com a gente. Um prazer. Nesse bate-papo, né, gostoso, que fala sobre reabilitação de pessoas, né? Porque se a gente fosse resumir o que a gente estava falando aqui, é reabilitar a vida. Eu acho que a nossa vida tem que ter algum sentido. Eu acho que a gente está aqui para servir de alguma forma. Porque se não for assim, eu acho que não faz sentido, né? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse tempo, esse bate-papo nosso, gostou muito do que ouviu aqui. Então, eu queria te agradecer. Falar assim, gente, vai lá, procura o espaço da Thaís, Cervela. Né? Vamos lá pra a gente tratar de dentro pra fora, de fora pra dentro, né? Aquela coisa toda ao mesmo tempo, mas que faz diferença. E vamos chamar a vida, né? Chamar pra nossa casa, pra dentro da gente a vida, né? A vida que já foi disponibilizada pra gente. A gente só precisa cuidar dela, né? Então, queria te agradecer. Obrigada. Por esse tempo. Prazer te conhecer. Primeira vez que eu vi Thaís aqui, gente. Mas um prazer te conhecer. Agradecer a Babi aí, uma das nossas ajudadoras da Zayn, que tá sempre conectada, fazendo conexões com a gente, trazendo pessoas bacanas pra gente estar conhecendo e fazendo com que as pessoas possam conhecer. Então a gente vai olhar para aquela câmera ali, ó.
Vamos dar um tchauzinho e falar, gente, visita o espaço, não perde esse podcast, encaminha isso aí, beleza? Beijo pra vocês, até o próximo.